Fala Loucos do Bando, fala Fiel, tudo belezinha com vocês aí, rapaziada? Já tá tarde da noite, já provavelmente vou postar o vídeo cedinho, né? Amanhã, no caso hoje, né? Quando vocês estiverem vendo o vídeo, né? Eu tava esperando pela coletiva do Luxemburgo, né? Pra, pra ver direitinho, né? Eu tinha algumas dúvidas, né? O Corinthians acabou até agora não postando, tá ligado? No canal oficial do Corinthians, não sei o motivo, acabei vendo bem mais tarde, né? Naqueles canais que conseguem cobrir, né? Tipo a Arena Web, tá ligado? Enfim, vocês viram que ontem eu fiz um vídeo, né? Antes de ontem já, né? Que o vídeo vai sair de manhã, no outro dia, né? Enfim, falando ali que saiu aquela notícia do meu timão, né? Que vários jogadores estavam fora do confronto contra o Fortaleza, né? A gente não sabia os motivos, até porque o Corinthians não fez aquele boletim. Até fez aquele boletim informativo lá com o Ortega, né? Mas não tinha nenhuma, nenhuma informação, né? E aí tinha um monte de cara que não, nem viajou pra Fortaleza e surgiu uma série de dúvidas, né, cara? Na coletiva pós-jogo, né? Vou fazer esse vai e volta durante o jogo e coletiva, né? O Luxemburgo, até num clima meio bélico, né? Como ele tem feito as coletivas dele, né? É, explicou cada uma das ausências, né? Ele deu um puxão de orelha no repórter que pra mim não fez sentido, né? Ele falou que antes de vir com as perguntas, que ele, claro, explica, tem que procurar as informações, mas, mano, como é que você procura informação sendo que não tem informação, tá ligado? Não tinha como pesquisar. A única fonte ali pra conseguir as respostas era com ele mesmo, porque o próprio boletim do Corinthians não fez um boletim, tá ligado? Não tinha explicações, todo mundo queria respostas, né? De por que que depois de 10 dias tinha uma série de jogadores fora do confronto, né? E aí ele explicou um a um, né? O Renato Augusto tá buscando a melhor forma física ainda, o Fagner não tá 100% da panturrilha ainda, o Fausto Vera tá com um problema novo aí também, não tava bem. O Fábio Santos tá com lordose, parece. Também ficou fora do jogo. O Matias Rojas não tinha condições, né, após representar a seleção paraguaia, né? E aí, tipo, virou essa bola de neve, né? Sendo que uma explicação antes do jogo contra o Fortaleza, oficial do Corinthians, né? Eu acho que poderia suprir, né, essa eventual crise, né, que poderia ocorrer, né, cara. Enfim, eu acho que eles não fizeram pelo medo da repercussão, também pode ser aquela questão de vamos só guardar essa informação porque talvez o Fortaleza possa usar essas informações ao favor dele, né? Sei lá, a gente tava desfalcado, né? Enfim, cara. Então não tinha muito pra onde correr, né? Não é como se, nossa, a gente fosse surpreender muito o Fortaleza com essas informações cedidas ou não, né, cara? Só mais uma coisa que eu queria falar da coletiva antes de migrar no jogo, né? Teve um repórter que claramente era do Ceará, né? Ele falou que tava narrando o jogo. E ele fez uma contextualização falando que esse jogo seria bem diferente do que do confronto da Sul-Americana, né? E ele usou a palavra tirar leite de pedras, né? Cara, eu concordo e discordo dessa frase, tá? Eu não acho que ele tá tirando leite de pedras, o Luxemburgo, porque o Corinthians não tá indo bem. Ah, mas o Corinthians tá na semifinal da Copa Sul-Americana, mas veja como a gente chegou até lá, né? Não tem tido jogo bom, né? E você tem alguns resultados um pouco ilusórios, como a nossa chegada na semifinal da Copa Sul-Americana. A gente jogou muito mal contra o Estudiantes na Argentina e o regulamento, né, permitiu que a gente passasse, né? Porque não houve bem ali um merecimento, houve, né? Porque passou e tal, né? Mas não houve ali, como eu posso dizer, uma performance interessante de um time semifinalista de qualquer competição que você esteja jogando, né, cara? E no Campeonato Brasileiro a gente segue muito mal. Só que eu também tenho que admitir que, embora o Corinthians tenha o que é a quinta maior folha do futebol brasileiro, top 5 aí, sei lá, é um time muito ruim, tá ligado, mano? Por exemplo, os caras que ficaram fora hoje do jogo, tirando o Renato Augusto, me fala um que tava jogando bem, que é tipo assim, puta, ele é titular 100% do tempo. Talvez o Rojas, mas o Rojas jogou bem um jogo só contra o América Mineiro. Depois disso ainda não se encaixou no time. Passa por lesões e tal. O Fausto Vera hoje é banco. O Fábio Santos. Bom, a gente vai falar sobre o Fábio Santos, né? E o Bidu. Mas até então, todo mundo tava com ódio do Fábio. O Fagner tava jogando mal também até a lesão.
era banco também, se você for ver. Então, assim, por mais que a gente ficasse preocupado, né, com as ausências dos jogadores do Corinthians, eu acho que é até mais pela questão do jogo em si, né, de ter mais peças, mas não de peças diferenciais, tá ligado? Que estão fazendo muita diferença nos jogos, né, rapaziada? Então, assim, realmente é um elenco fraco, saiu vários jogadores, os destaques da equipe, né, como o próprio Roger Guedes, o próprio Murilo, né, aí nas últimas vendas do Corinthians, né? Então o Corinthians ele deu uma enfraquecida, né? Por mais que tenha trazido aí o Lucas Veríssimo, né? Ah, ele também falou sobre o Lucas Veríssimo, né? Que também tá machucado, parece, com um problema no tornozelo, né? Enfim, decidiu poupar ele pro jogo. O Corinthians perdeu bastante, né? Porque você perde peças entrosadas, né? Por mais que você traga novas peças, tem toda a parte ali de adaptação, enfim, né? Então o Corinthians ele tem sim um time fraco, um time ruim, tá ligado? Com diversos problemas, né? Com isso posto, né, com as explicações necessárias, né, o Corinthians foi a campo num 3-5-2 ou 5-4-1, se você quiser imaginar. Sei lá, depende da forma como você vê futebol, né? Eu acho que foi, na minha cabeça foi um 5-3-2 aquilo, né? Por quê? Ele fez ali o Cássio no gol, né? Na ala direita o Léo Maná. Três zagueiros, né? Bruno Mendes, Gil e Caetano. Na ala esquerda o Bidu. Na frente da zaga, né, ele deixou o Moscardo, um pouquinho pela direita o Juan, um pouquinho pela esquerda nesse meio campo o Juliano, e na frente desse trio de meio campistas o Pedro e o Yuri Alberto, né, rapaziada? O Pedro que fazia uma cota que não jogava, né? Enfim, muito se falou que foi porque ele foi vendido já, né? Que o Luxemburgo não trabalha com esses caras. Outros diziam que ele tinha que melhorar bastante nos treinos, né? Enfim, a verdade é que ele conseguiu essa oportunidade contra a equipe do Fortaleza nesse primeiro tempo, né, cara? E assim, mano, depois de 10 dias aí de treinamento, é claro que. Eu não sei se vocês estavam esperando algo a mais, eu não. Eu sabia que ia ser uma partida amorosa e ruim, né? Mas o mais do mesmo, né, cara? Até pelos jogadores em campo, não, o mais do mesmo. O Corinthians. A gente viu um time que, com falta de entrosamento, né, com esse sistema que foi novo de novo, fazia um tempo que a gente não usava esse sistema, com jogadores novos na equipe titular, né? Contra uma equipe que é o Fortaleza, né, com o tempo de trabalho do Vojvoda, uma equipe que sabe o que está fazendo na maior parte do tempo, não necessariamente tem muita qualidade técnica, não é o forte do Fortaleza, mas é uma equipe que faz movimentos bem certinho, né, dá pra você ver que tem um trabalho ali longevo, né, um trabalho em si, né, mesmo com jogadores um pouco menos habilidosos, consegue fazer as coisas acontecerem, né, rapaziada? O Corinthians logo de cara sofreu um pouquinho com essa mudança de sistema, né? O Fortaleza no primeiro lance cruzou na área, mesmo com três zagueiros, o cara do Fortaleza cabeceou com perigo. Depois, na sequência, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? O Corinthians estava batendo cabeça com a dupla de alas e os zagueiros mais abertos, né? Tanto o Bruno Mendes quanto o Caetano. O Fortaleza conseguia cruzar bolas rasteiras na área do Corinthians e uma delas o cara recebe do outro lado, da direita, né? Da nossa direita, a esquerda do Fortaleza, né? Passa por toda a área, o cara domina do outro lado e o Cássio sai bem do gol, faz uma boa defesa. Enfim, o Corinthians já começou com alguns perigos, né? O que é bem verdade foi que o Corinthians ele parecia, pelo menos no começo, tá, do primeiro tempo ali, depois desse abafa do Fortaleza, parecia que o Corinthians ia tomar menos perigo, né, do Fortaleza, né, cara? Quando o Corinthians preparava a jogada pelo lado direito, ali com o Bruno Mendes até, tipo, tentando chegar no Yuri Alberto lá na frente, esticando, né? Quando o Corinthians conseguia passar esse primeiro passe e conseguia rodar a bola pro lado esquerdo, o Corinthians até que chegava com bastante espaço pelo lado esquerdo, né? Mas não aproveitava, né? O Bidu fez alguns cruzamentos errados, né? Faltou um pouco de parceria do Juliano, né? Até um pouco do Pedro ali pra melhorar as jogadas do Matheus Bidu, né, cara, pelo lado esquerdo. Foi o único ponto positivo desse time do Corinthians, é o meu ponto de vista no jogo, tá? Meu modo de ver. Mas foi muito pouco, assim, sabe? E durou, tipo, uns 10 minutos isso, né? Aí depois o Corinthians, ele. Ai, cara, fez questão de entregar o jogo, né, cara? O Corinthians já não tá bem, já não tá com um sistema interessante, já sofre com diversas questões de entrosamento, né? Além disso, você tem erros técnicos, né, cara? E aí
numa saidinha lá de Diniz, né, cara? Que eu tenho que falar sobre isso também, tá, rapaziada? Eu vou falar sobre isso com mais detalhe, né? Com mais opinião, né? Mas vamos contar o fato, né? O Gil foi sair ali com... Sem nenhuma pressão, tá? O Cássio bateu o tiro de meta curtinho ali, o Gil optou por sair pelo meio, que é sempre arriscado. O Juan Oliveira dominou errado. Erro dos dois, né? Pra mim, igualmente dos dois ali. Não dá pra você sair tocando bola pelo meio desse jeito, como o Gil fez, e não dá pra dominar a bola daquele jeito igual o Juan fez, né, cara? O maluco do Fortaleza roubou a bola achou o Marinho mesmo, né? Ele conseguiu dominar bem a bola, tocou no meio da área, o cara do Fortaleza finalizou, o atacante, pegou ainda no Gil, matou o Cássio, fez Fortaleza 1-0, né? Até aquele ponto do jogo, o 0-0 tava de bom tamanho, tá? Porque o Fortaleza, como eu disse, teve aquelas oportunidades no começo do jogo, não foram super claras, mas foram boas oportunidades. Mas o jogo tava até que controlado, tá ligado? Aí depois desse lance aí, pô, aí fode o batalhão, né, mano? E aí o Fortaleza fez 1-0, né? Cara, o Luxemburgo, como ideia de jogo, ele tem feito essa saidinha, tá ligado? Da lá de Diniz. Não sei se vocês lembram, desde aquela primeira parada FIFA, antes da partida contra o Santos, na Vila Belmiro, não sei se vocês lembram. Nasceu dali, esses toques curtos ali desde o tiro de meta, né? O Corinthians de Luxemburgo não fazia isso até então, né? E, mano, duas coisas, tá? Primeiro que não vem dando certo, tá ligado? Esse modo de jogo. Cara, quando eu tô na arena eu fico puto, mano. O Corinthians tenta fazer essa porra 3, 4, 5 vezes seguidas, dá errado em todas. Toma uma pressão ali. E aí, né, depois o Cássio para de tocar bola curta e começa a quebrar. Eu não entendo por que para início de conversa tenta fazer isso. O Corinthians não tem qualidade pra começar. Não tem qualidade, não tem entrosamento pra poder começar a jogar desse jeito, cara. E outra coisa que eu particularmente não gosto, eu acho. Como é que eu posso dizer? Eu acho pouco benéfico esse estilo de jogo, tá ligado? É muito arriscado. É muito arriscado você fazer esse tipo de coisa, principalmente no Brasil, principalmente pela qualidade dos gramados. O Castelão até que tava legal ontem, né? Mas principalmente pela qualidade dos gramados e pela qualidade dos jogadores. Cara, você fazer uma saidinha curta daquele jeito é muito difícil, mano. É muito perigoso. Porque assim, vamos supor que dê tudo certo. Talvez, muito talvez, você consiga ter uma saída limpa ali no meio campo e ter um pouco de espaço. Mas ainda falta muito para você poder fazer o gol, né? Você precisa de uma série de fatores para isso dar certo. E a contrapartida disso é que se você perder a bola ali no seu campo de defesa, cara, é meio gol pro time adversário, é muito arriscado. Então assim, eu acho que não vale a pena você se arriscar por tão pouco, tá ligado? Esse é o meu ponto contra a saidinha de bola, tá ligado? Do campo de defesa, né? E o Corinthians tomou esse gol. Na sequência ainda o Corinthians tomou uma pressão ainda, o Corinthians ainda batendo muita cabeça com a linha de 3 ali, os caras às vezes conseguiam infiltrar com muita tranquilidade a zaga do Corinthians. Teve uma que o cara saiu sozinho, de frente a frente com o Cássio, mas ele tentou dar uma bike ali, se confundiu, o Cássio pegou. Mas tava um perigo desgraçado ali após o gol do Fortaleza. E aí, cara, na primeira subida digna do Corinthians, né, o Corinthians arrumou um escanteio, o primeiro escanteio do Corinthians no jogo, um lance totalmente ocasional, tá? O Juan Oliveira bateu o escanteio no primeiro pau, há uma dividida ali, o Moscardo pega o rebote na pequena área, a bola explode no travessão, sobra no segundo pau, o Pedro vai lá e completa e o Corinthians empata, né? Cara, um gol totalmente cagado do Corinthians, assim, tipo, pra quem tava vendo o jogo, não é que tava uma super blitz do Fortaleza, mas chance zero do Corinthians empatar com a bola rolando, era só uma bola parada mesmo que poderia tirar o zero do placar do Corinthians, né? E foi o que aconteceu. Corinthians 1, Fortaleza também 1, né? O Corinthians conseguiu empatar o jogo. Na sequência, cara, começou a sequência de atrapalhadas do Matheus Bidu, né? O lançamento da casa do caralho, mano. A zaga do Corinthians estava fazendo a linha certinha, menos o Matheus Bidu. Pegou o Marinho em condição legal. Ele dominou, bateu na saída do Cássio e fez Fortaleza 2-1. Só que aí o VAR foi acionado, né? E claramente foi domínio com a mão, né? Do Marinho. Quando ele vai dominar a bola, tipo, parece que pega aqui. Só que a câmera de lado, dá pra você ver que a bola faz isso e cai, tá ligado? Por isso que ela amorteceu. Se ela pega aqui, ela ia pra frente, né? Ele teve ainda a pachorra de reclamar o Marinho ali, né? No final do primeiro tempo, né? Mas enfim, ainda bem que o VAR tava lá. O gol foi anulado do Fortaleza, né? Mas o Corinthians teve mais sorte do que competência ali para esse gol ser anulado, né? Enfim. E aí, depois desse lance, o jogo ficou controlado, né? O Corinthians conseguiu terminar o primeiro tempo no 1-1, né? Até que acabou de boa esse primeiro tempo, né?
Aí pro segundo tempo, o Vanderlei Luxemburgo já fez uma alteração, o Corinthians volta com um sistema tático diferente, né? Ele volta com o Wesley no lugar do Léo Maná, ele fez uma linha de 4 tradicional, né? Com o Bruno Mendes na lateral, o Gil e Caetano e o Matheus Bidu, Moscardo, Juan, Juliano, na ponta direita o Pedro foi pra lá, na ponta esquerda o Wesley e no comando do ataque o Yuri Alberto. E assim, cara, pra te falar a verdade, a mexida do Luxemburgo deu sim impacto, porque o Corinthians ele poderia ter feito 2-1, mano, logo no início do segundo tempo. Isso é um fato. Teve um contra-ataque ali que o Yuri Alberto consegue, junto com o Pedro, né, fazer a jogada. O Pedro não, né? Na sequência ele entrou, esqueci de falar, depois de 10 minutinhos ele entrou o Matheus Araújo no lugar do Juan. E quem mais que entrou? Entrou mais um louco aí. Entrou o Cantígio, né, no lugar do Moscardo. Entrou esses dois, né? Foi a segunda alteração. E aí depois que eles entram, o Corinthians tem um contra-ataque, né? E com o Yuri Alberto e o Matheus Araújo. O Matheus Araújo consegue achar um passe. O Matheus Araújo entrou bem no jogo. Conseguiu achar um passe muito interessante, cara. Cortando toda a zaga do Fortaleza, né? Ele já tinha invadido a área, tipo, cruzou pra trás, tipo, matou 2 jogadores do Fortaleza. O Wesley era só chegar batendo, cara. Ele tentou dominar e o goleiro do Fortaleza cortou, mano. Foi uma chance clara que o Corinthians perdeu. Poderia sim ter feito 2-1, cara. O jogo tava até que de boa até aquele ponto. O Corinthians tinha melhorado um pouco o volume de jogo, né? Até criou essa grande oportunidade, né? Mas depois disso, o Corinthians de novo sumiu do jogo, né? Aí o Luxemburgo fez mais 2 alterações, né? Ele colocou o Gustavo Silva no lugar do Pedro, né? Então até esse ponto tinha entrado quem? O Wesley, o Gustavo Silva, o Cantígio que estava sumido e o Matheus Araújo, né, cara? Esses foram os caras que entraram ali no jogo, no início ali, né, do segundo tempo, né? Tinha feito essas trocas aí o Vanderlei Luxemburgo. Aí o Corinthians parou, depois que entrou o Gustavo Silva, o Corinthians parou de atacar e ficou mais lá atrás, né? E aí, cara, foi um festival de oportunidades pro Fortaleza, né? Não claras, né, mas o volume de jogo, né? Depois que entraram esses caras, né, o lado esquerdo do Corinthians, se você for ver, ficou o Cantígio, né, centralizado, como primeiro volante, né, ele não marca muito bem. Juliano por aquele lado, Wesley por aquele lado, o Matheus Bidu. Então, assim, foi uma avenida, né, pelo lado direito do Fortaleza, no nosso lado esquerdo, né? O Marinho deitou e rolou, criou diversas oportunidades, né, por ali, fez um salseiro. A bola vira e mexe estava cruzando a área do Corinthians, né? E aí o Biduzão, né, nosso querido Matheus Bidu, fez a segunda cagada no jogo, né, cara? O Marinho cortou ele fez o pênalti, muito cabaço o Bidu, né? Já é o segundo pênalti em pouco tempo, né? Ele fez também contra o Goiás, esse foi pior ainda, né? Na Neoquímica Arena há 2 jogos atrás. E aí ele faz esse pênalti no Marinho, né, cara? Porra, aí dá vontade de agredir o Matheus Bidu, né, cara? E aí, pra nossa felicidade, o próprio Marinho bateu e bateu pra fora, né, cara? O Odin tava com a gente nesse jogo, né? São Jorge, enfim, todas as entidades religiosas aí até então. Eu esqueci de falar que no primeiro tempo também o Fortaleza, após um bate-rebate, tem uma bola no travessão, tá? Isso depois do gol deles lá. Então o Corinthians estava com sorte até então, tá? Durante o jogo, né? O Marinho perdeu aquele pênalti, né? Aí, cara, o Corinthians. Depois ainda entrou o Romero no lugar do Yuri Alberto, né? E aí o Corinthians ele teve mais uma oportunidade, cara. Teve duas, né? Foi os 2 únicos contra-ataques depois que o Corinthians teve no jogo todo, né? Teve uma com o Gustavo Silva, que eu acho que foi o Wesley, deu um bicão pra frente, ele pegou lá na ponta direita, fez toda a jogada, e aí o Matheus Araújo estragou a jogada na grande área. E teve também um passe do Romero também no contra-ataque, e o Matheus Araújo sai um pouquinho na frente, cara, do contra-ataque, né? E aí ele tava impedido, né, no lance, ainda sofreu o pênalti, né? Enfim. E aí o juiz deu o pênalti, mas aí o bandeira deu impedimento, o cara no VAR lá realmente tava impedido, né? Pô, por 1 milímetro ali o Corinthians poderia ter feito um gol de pênalti, né, cara? E aí, mano, eu acho que foi por merecimento mesmo, né? O Fortaleza tentou muito mais do que o Corinthians. Após mais um cruzamento, dessa vez pelo lado direito, né? A bola cruza por toda a área do Corinthians, né? O Matheus Bidu pulou ali, né? Enfim, pulou por pular, né? A bola ainda bate na bunda dele ali, sobra no cara do Fortaleza que bateu o casco, quase pegou ainda, né? Mas mais uma falha do Bidu fazendo um hat-trick de falhas, né? E aí o Fortaleza fez 2-1 e matou o jogo, né? Aí acabou a partida praticamente, né? Foi só esperar o final do jogo, né, cara?
Ah, mano, assim, foi uma partida que a gente não mereceu vencer de novo, né? Na circunstância do jogo dava pra buscar um empate. Eu acho que seria muito bom o empate naquela situação que a gente tava se encontrando, né? Como eu disse naquele vídeo antes do jogo acontecer, né? Falando das ausências dos jogadores do Corinthians, né? Um empate seria interessante. Nesses próximos 3 jogos aí, uns 4 pontos eu não reclamaria. A gente conseguir vencer ou o Grêmio ou o Botafogo em casa e conseguir mais um empate aí. Agora o empate vai ter que sair tudo em São Paulo, né? Pelo menos. E alguma vitória. Porque a gente tá perto da zona de rebaixamento, né? A gente deu sorte que o Santos vai muito mal também no Brasileirão, né? Tomou um cacete na Vila Belmiro, do Cruzeiro, e a gente segue a 5 pontos da zona de rebaixamento, né? Mas o perigo segue iminente, cara. A gente tá mais contando com a falta de qualidade, né, dos nossos rivais, nossos adversários, do que nossa competência, né? E é muito arriscado você ficar nesse jogo, uma hora dá errado, né? O que me deixou um pouco puto também na coletiva do Luxemburgo foi essa naturalidade, que não só ele, né, mas parece que é uma visão geral da diretoria, pelas falas do Luxemburgo, né, quanto à distância do Corinthians para a zona de rebaixamento, né, tá tudo muito tranquilo, né, tá tudo muito tipo, cara, não estamos na zona, vocês estão fazendo tempestade de copo de água, estamos visando a decisão da Copa Sul-Americana, cara, mano, a gente não tá pedindo muita coisa, mano. Por favor, vença um jogo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians nesse segundo turno vai pro 4º jogo sem vitória. Tudo bem, caiu uma sequência grande aí sem derrota, mas, mano, são 3 empates e agora uma derrota, né? A campanha acaba estando pior do que o começo do primeiro turno, né? Que a gente tinha 4 pontos, né? Até então, agora a gente tá com 3, né? Embora menos derrotas, né? Então, assim, é uma situação delicada, sim. É uma situação perigosa, sim. É uma situação que eu tô vendo pouca mobilização do Corinthians. É uma situação que eu não tenho confiança nenhuma nesse time do Corinthians para chegar na decisão da Copa Sul-Americana. Me desculpa, mas eu não tenho confiança. Não é como se a ausência do Renato, do Roas, do Fausto, do Fábio, do Fagner fosse um diferencial gigantesco pra gente estar jogando bem. Não é. A gente vem jogando mal também com eles, né? É claro que com o Renato Augusto a gente dobra, triplica a chance de vencer, só você ver os números com ele em campo. Só que é um cara que a gente pouco conta, né? Então, uma situação difícil aí do Corinthians, né, cara? Vamos falar individualmente de jogadores? Cara, o Cássio foi bem, fez bons cortes, boas defesas, não os gols ele não teve culpa. Quase pegou o segundo ainda, né? Ia ser uma puta defesa. A bola morreu dentro do gol. Primeiro gol, porra, desviou no Gil ali. Enfim, fez o que deu, né, cara? O Léo Maná. O Léo Maná desaparecido no jogo, né? Pouco tocou na bola no primeiro tempo. Eu achei que faltou ele espetar um pouco mais no primeiro tempo, tá ligado? O Yuri Alberto ficou super sobrecarregado ali com o Titi do Fortaleza. E quem começava jogadas pela lateral direita era o próprio Bruno Mendes, né? Ele ficou um pouco sem utilidade, né? Ou ele ia até o fundo, ou, sei lá, trocava por um cara de meio campo, né? Não viu utilidade no Léo Maná no jogo, foi uma partida ruim. O Bruno Mendes teve até um papel de armação um pouco melhor, né, no primeiro tempo ali, que ele tava fazendo a saída de jogo. Depois no segundo tempo também como lateral direito quase não subiu, pouco participou do jogo, não foi uma partida muito boa do Bruno Mendes. Não chegou a ser ruim, mas pouco participativa. O Gil, pô, o Gil tá envolvido no primeiro gol, cara. Não vou botar toda a culpa no Juan, não. Foi culpa também do Gil ali. Como é que sai jogando daquele jeito, mano? Vai tomar no cu. E tipo assim, embora tenha ocorrido a pressão alta do Fortaleza no Juan, entre os zagueiros tava de boa, tá ligado, mano? Ele poderia ter optado por uma decisão mais segura, como sair jogando pela lateral, mano. Pô, você tá jogando com. Você tem o Caetano do seu lado, mais o Bidu na esquerda, e você tem o Bruno Mendes mais o Lamaná pela direita. Não é possível, o Corinthians não tinha nenhum espaço pra ir jogando pela lateral. Além de ser mais seguro, era mais fácil, tá ligado, mano? Enfim. Jogou mal o Gil, pô. Isso aí não pode entregar um gol assim, não, mano. O Caetano também, assim como a defesa toda do Corinthians, sofreu um pouco com a linha de impedimento, né? Embora ele estivesse seguro dos lances que lhe coube, né? Não foi uma partida igual a do Bruno Mendes, não foi uma partida boa, mas também não foi ruim igual a do Gil, né, cara? Acabou falhando, entregando o gol. O Matheus Bidu, cara, o Matheus Bidu, mano, o que acontece? Eu não sei se vocês compactuam com a minha linha de pensamento. Ele, como jogador de futebol, nas decisões que ele toma ali do meio pra frente, eu acho ele muito, muito, mas muito melhor que o Fábio Santos. Por quê?
O Fábio Santos, na minha concepção, ele entra em campo e completa 11, porque ele não ajuda quase nada no ataque. E ele não é que ele fortalece a defesa. Pelo nível físico dele hoje em dia, eu nem acho que ele tem sido tão fundamental na defesa assim, sabe? Ele dá muito espaço lá atrás também e tudo mais. Só que qual que é o diferencial do Fábio pro Matheus Bidu? O Fábio não faz cagada, né? Ele não entrega o jogo. O Matheus Bidu teve três oportunidades de entregar o jogo e entregou na última, mano. O Matheus Bidu já não é a primeira vez que ele faz essas cagadas cruciais. E aí você vê por que todos os técnicos que passam pelo Corinthians optam pelo Fábio. Porque é simplesmente por não ter um cara comprometendo o tempo todo, tá ligado, mano? Isso não quer dizer que ele é bom. Mas entre os dois ali, o pessoal acaba optando pelo Fábio Santos, cara. E eu não. Como é que eu vou defender? Eu queria ver o Matheus Bidu mais vezes, mas o cara a gente faz essas cagadas, mano. Melhor deixar o velho lá, mano. Até esse final de temporada, né? O ideal seria a gente ter outros laterais pro ano que vem, né? Mas enfim. Não tem como defender o Matheus Bidu, cara. Como eu disse, no primeiro tempo, quando o Corinthians tinha um pouquinho de construção, né? Até tomar o primeiro gol, entregando a paçoca. Quem tinha ali. Quem tava fazendo as melhores jogadas era o Matheus Bidu, mas assim, muito pouco também, né? Pra salvar ele de uma partida ruim que ele fez entregando a paçoca, né? O Moscardo teve dificuldade no meio-campo ali, como eu disse, né? Essa linha de três acabou atrapalhando um pouco o Corinthians, né? Que tava jogando de outra forma durante os últimos jogos, né? O Moscardo não jogou muito bem essa partida, né, cara? O Juliano desaparecido em campo, também não comprometeu, como ele às vezes compromete, né? Mas é um cara nulo, né, cara? É a mesma análise de sempre do Juliano, né? Ganha muito pra fazer muito pouco, né? Você mal ouve o nome do Juliano quando ele joga na armação, né? Participa pouco, né? Combina poucas jogadas, enfim. O Juan Oliveira acabou fazendo a cagada do primeiro gol, também desaparecido no jogo, errando muito passe, né? Tanto ele, o Juliano e o Pedro, eles comprometeram muito na saída de jogo do Corinthians ali no primeiro tempo, né? Decisões erradas, domínios errados, enfim, né? Atrasaram muito no primeiro tempo, né? Esses jogadores do Corinthians, né? O Juliano até que foi um pouquinho menos pior do que os outros dois, se você for ver, do que o Moscardo e o próprio Juan no primeiro tempo, né? Mas foi mal também, né? O Juliano e o Juan foi muito mal. Passou pelo meio campo. O Pedro fez o gol, mas ele foi mal no jogo, tá? Dominou todas as bolas erradas, tocou muito errado também. Foi uma partida muito ruim do Pedro, tá? Tava um pouco afobado, mas ele meteu o gol, né? Gol de rebote ali. Mas foi só isso também, não jogou mais nada o resto do jogo. O Yuri se sacrificou bastante, cara. Ele era o ponto de recepção das bolas do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, né? Ainda conseguiu armar uma jogada legal ali pra quase gol do Wesley no segundo tempo, né? Achei uma partida bem digna do Yuri, tá? Achei uma partida até que regular, não achei ruim não a partida do Yuri Alberto. Sofreu diversas faltas, né? E deu prosseguimento pra maioria delas, né? Sofreu muito por receber sua bola quadrada o Yuri também, né, cara? Não achei uma partida ruim do Yuri Alberto, não, na minha opinião, tá? A rapaziada que entrou, pô, Wesley, a estrutura que o Luxemburgo desenhou funcionou, né? Porque teve a chance de gol, mas o Wesley não pode me perder aquele gol, cara. Foi crucial pra partida, naquele ponto tava 1-1 ainda, mano. Porra, foi foda, mano. Eu gosto do Wesley, mas, pô, foi um lance decisivo ali. Acho que comprometeu a avaliação do jogo dele, mano. Não foi uma partida legal do Wesley, não, mano. Eu achei que o Matheus Araújo entrou bem, deu um frescor naquele meio campo, né? Ele começou a acertar os passes ali, que não tava acontecendo nada com o Juan. Teve até essa chance do Wesley, né? Que ele conseguiu achar aquele bolão ali pro Wesley. Conseguiu cavar um pênalti, que depois foi visto que foi impedido o lance, né? Mas enfim, ele participou legal ali na armação do Corinthians. E eu gostei da partida do Matheus Araújo. Quem mais? Matheus Araújo, o Cantillo entrou no lugar do Moscardo, que tava cansado, né? Foi servir a seleção, enfim, né? Pela viagem também que fez. Não tava bem também no jogo, não. O Cantillo tem a parte de defesa muito fraca dele, né? O que compromete. Fazia também muito tempo que ele não jogava, né? Não foi uma partida muito boa do Cantillo, não. Deu umas fatiadas como ele sempre faz, mas muito pouco também, né, cara? Partida ruim do Cantillo. Gustavo Silva mal tocou na bola, teve uma oportunidade ali que o Matheus Araújo acabou cagando na jogada, né? Num contra-ataque, apareceu muito pouco também no jogo, nessa postura de contra-ataque do Corinthians. Não tem muito a declarar do Gustavo Silva, não. E nem do Romero, que também o máximo que ele fez ali, ele conseguiu, quando ele entrou no lugar do Yuri, né? Ele conseguiu armar um contra-ataque pro pênalti que o Matheus Araújo sofreu, mas que estava impedido, né? Então, assim, eu acho que a postura do Corinthians de jogar no contra-ataque que o Luxemburgo tentou no segundo tempo
Eu acho que foi a única coisa positiva do Corinthians, tá ligado? Tipo, o Corinthians fazia tempo que não jogava no contra-ataque, mas que contra-atacasse, tá ligado? O Corinthians teve essas chances aí de tentar fazer o segundo gol. Mas sofre demais lá atrás, né, mano? Acho que tinha que ter uma defesa um pouco mais sólida pra você poder jogar no contra-ataque, né, mano? O Corinthians ou tenta ter a posse de bola, não tem a posse de bola e é pouco combativo, ou joga no contra-ataque e é um time frouxo, tá ligado, mano? Que não inspira nenhuma confiança ali, principalmente na boca da área, principalmente quando sai o Moscardo, né? Ficou esse problema ali. E, enfim, a zaga comete muita cagada também, então fica foda você conseguir resultados dessa maneira, né, mano? A comissão técnica também parece que tá vendo. Tá em outra situação, tá vendo uma coisa completamente diferente do que a torcida tá vendo. Então, assim, é uma série de fatores que, cara, me desculpa, mas vai culminar na nossa eliminação da Copa Sul-Americana e vai sobrar esse final de ano a gente brigando ali por 3 pontos a cada 5, 6 rodadas, tá ligado, mano? E contar mais que o Santos continue numa situação frágil no campeonato e a gente vai se distanciando da zona de rebaixamento. Cara, bastante chateado com esse jogo do Corinthians. Bastante puto também, mano. Enfim. Não vendo muito pra onde a gente correr. Não sei se trocar o técnico agora vai fazer sentido. Eu acho que o Luxemburgo caindo da Sul-Americana, eu acho que ele vai ser demitido. Eu acho, tá? Ah, mas até as eleições no final do ano, a diretoria não faria uma coisa dessa. Sim, faria sim. A diretoria do Corinthians é. A diretoria do Corinthians pode acontecer qualquer coisa. Então, acho que é isso, rapaziada. O Corinthians volta a entrar em campo contra o Grêmio na segunda-feira. Grêmio que perdeu contra o Bragantino também. Ontem, né? O Grêmio não joga bem fora de casa. Então o Corinthians tem uma chance, se jogar com o time completo, né? De conseguir esses 3 pontos na Neoquímica Arena contra o Grêmio na segunda-feira. Esperamos que o Corinthians consiga, né? Pra dar uma distanciada da zona de rebaixamento. E aí sim, focar totalmente no Fortaleza na Copa Sul-Americana uma semana depois, né? Porque ainda tem o Botafogo no meio desse caminho, né? É isso, rapaziada. Se possível, deixem um like do vídeo, se inscrevam no canal e vocês sabem, né? Vai Corinthians!